Catarina, aquela que veio para brilhantar a internet. Eu que vim para trazer babado, confusão e gritaria de salto alto no pé e vinho na mão. Hoje nós vamos falar sobre o feminismo cristão em uma conexão Rio-São Paulo com a queridíssima Rebeca Maciel. Rebeca, se apresenta para nós, por favor. Olá, minha gente, é um grande prazer estar com vocês, é uma honra estar com a Brigitte aqui e, como já me falaram, meu nome é Rebeca Maciel, minha formação é em teologia, em psicologia e agora eu pesquiso no meu mestrado a relação entre igrejas evangélicas e mulheres. Então, esse tema do feminismo cristão está super em voga para mim. Eu mesma sou evangélica. Eu falo aqui do lugar de evangélica, do lugar de feminista e de uma pessoa que vim de uma igreja muito tradicional. Eu vim de uma igreja presbiteriana, que é uma igreja bem fechada, que não tem pastorado feminino e que ao longo da minha vida eu precisei me posicionar como feminista e também na minha fé para conseguir sobreviver nesse lugar. Esse programa aqui, gente, não é uma afronta, né? É um momento da gente sentar, conversar, ter um diálogo. Então é essa tentativa, né? Então a gente espera que a gente não fira ninguém, não agrida ninguém, que pelo menos ouça. Se você não concordar, né? Mas que você ouça e quem sabe de repente não sai alguma coisa daqui, né? Que agora é o momento do diálogo. Ô Rebeca, eu também era evangélica, mas aí, né, eu falo muito palavrão, bebo vinho, adoro um peru, né? Aí não me aceitaram não, né? Quê? Não, não, pode ficar quieto aí que você é um peru conservador. Não, fica quieto. Falando em conservador, Rebeca, essa coisa do conservadorismo que nós estamos vendo aí, usado em nome de Jesus, tem relação esse Jesus com esse conservadorismo que a gente está vendo aí? Então, Brigitte, esse tema do conservadorismo ele é realmente muito importante para a gente debater aqui hoje, especialmente essa relação, se, se é legítimo usar a figura de Jesus para defender um conservadorismo. A primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente pensa nesse assunto é de que a Bíblia é um livro em disputa. Então, tem várias disputas para qual interpretação é a correta. Os conservadores estão defendendo a todo custo uma interpretação e os progressistas estão batendo de frente, lutando por outro tipo de interpretação da Bíblia, né? E como a gente pode analisar e ver qual que faz mais sentido pra gente, qual que faz mais sentido pro próprio texto? Se a gente olhar para a história de Jesus, por exemplo, ele nasceu, se a gente olhar, por exemplo, contexto histórico, social, territorial. Jesus nasceu na periferia, nasceu num lugar bastante periférico. Jesus veio de uma família de carpinteiros, então uma família pobre, né? Jesus foi entregue pelos religiosos e foi morto com o mesmo castigo que um bandido. Então, a gente não consegue botar essa figura de um Jesus conservador ao lado de um Jesus que ao mesmo tempo ele foi morto como um bandido e ele era pobre e ele falava mal dos religiosos, ele falava mal dessa exploração. Então, essa ideia, se você olhar no contexto histórico, no contexto social de que nasceu Jesus, a que tipo de pessoas ele conversava, que tipo de mensagem ele pregava, não bate muito bem com essa noção de conservadorismo que a gente ouve tanto por aí, né? Jesus estava muito mais uma pessoa à frente do seu tempo, especialmente, por exemplo, no caso das mulheres, né? Que ele tinha mulheres como discípulas que faziam parte e que, por exemplo, Marta e Maria, que estavam sempre juntas do ministério dele. Então, não pega muito sentido a gente olhar essa ideia do Jesus conservador. Mas a gente tem que lembrar, isso é uma disputa que a gente tem que fazer sempre, a gente está sempre enfatizando, porque enquanto os conservadores querem
manter essa figura do Jesus bélico, do Jesus violento, a gente tem que lembrar dessa leitura que contextualiza, bota o pé no chão do contexto de Jesus. Jesus então, ele era negro, periférico, ladrão, né, considerado pelo Estado. Quem seria Jesus hoje? Seria aquele bandido morto? E quantos cristãos não estariam falando ali, bandido bom é bandido morto? Então, hoje, nós temos que nos colocar no lugar do outro, porque o cristianismo é isso, se colocar no lugar do outro. Agora a gente vai entrar no assunto da laicidade do Estado. Então, Rebeca, eu queria que você falasse sobre os limites de onde está o Estado laico hoje no país, né? A gente vê aí a bancada evangélica. Traduz um pouco isso pra gente? Esse tema da laicidade é outro desses temas que é muito curioso, que não faz muito sentido quando a gente olha para a história, por exemplo, da igreja evangélica. Porque se você lembrar da reforma protestante que surgiu, que foi o berço da igreja protestante, que deu berço à igreja evangélica e tudo que a gente tem hoje aqui, uma das pautas de Lutero era a separação de igreja e Estado, que era um dos grandes problemas do Vaticano naquela época, que tudo estava muito interligado. Então, está no berço da reforma protestante essa separação, essa questão da laicidade. E, de certa forma, esse tema da laicidade não era uma questão por protestantes durante muito tempo. Se você lembrar, não sei se vocês lembram, na década de 70, década de 80, era muito pouco, década de 90, muitos poucos deputados e senadores evangélicos. Era realmente muito raro. Isso começou a surgir com as igrejas que a gente chama de neopentecostal, que são Universal, Mundial, esses têm nome de universo, mundo, internacional, que tinha uma proposta de teologia que não era só para dentro da pessoa, que o reino de Deus seria lá no céu, mas também de fazer o reino aqui na terra, mas não daquele jeito político, mas de um jeito de vamos usar o poder para poder botar as nossas virtudes, as virtudes evangélicas. Então isso surgiu com o neopentecostalismo crescente e até hoje nós temos um pouco disso na nossa política, tanto nos direitos reprodutivos, nos direitos à família, tudo isso aparece na nossa Câmara, né? É muito importante a gente lembrar disso. Saiu aí, né, recentemente, uma pesquisa em que aponta que 40% das mulheres que sofrem violência doméstica são evangélicas. Então a gente vai fazer aí um aprofundamento, né? A gente precisa ver o que está acontecendo, né? Se é o caso de omissão. E eu vou passar a bola aí para a Rebeca para ela detalhar isso para gente. Esses dados da violência doméstica, de que 40% das mulheres que sofrem violência doméstica são evangélicas, eles trazem vários fatores que são importantes para a análise. O primeiro deles, só para a gente começar assim, para pensar, é que normalmente essas pesquisas são feitas a partir de órgãos públicos. E quem vai a órgãos públicos são pessoas pobres. E no Brasil, a igreja evangélica é a religião mais pobre do Brasil, né? 3 milhões de evangélicos são analfabetos. Então, de certa forma, a gente olha para as estatísticas e mostra assim, tipo, nossa, que número enorme de mulheres evangélicas que sofrem violência doméstica, e, enfim. Também tem um grande número de católicos que sofrem violência doméstica, de acordo com esses números. Mas a gente deve lembrar isso, né, que tá falando de um nicho de pessoas, não significa que mulheres espíritas não sofram violência doméstica, budistas, enfim. Mas como elas são de classes sociais diferentes, elas não procuram esses órgãos e eles não têm registro. E às vezes tem essa impressão de que a igreja evangélica é muito mais violenta do que as outras igrejas e as outras religiões. Mas é uma coisa para se debater também,
porque as religiões são reflexos da nossa sociedade. Se a nossa sociedade é machista, misógina, isso vai entrar nas nossas religiões e, novamente, vai entrar nas nossas interpretações que a gente tem que ficar debatendo, né? Infelizmente, nós temos ainda no Brasil interpretações muito machistas, muito misóginas, muito que colocam a mulher no lugar de submissa, na mulher de ficar calada dentro das igrejas evangélicas. Recentemente eu fui num seminário de violência doméstica e religião e a gente percebeu que grande parte das mulheres, antes de chegarem à delegacia da mulher, passaram pelas suas igrejas, conversaram com alguém das igrejas e para relatar a agressão, né? E dependendo da instrução que ela recebeu dessa igreja, ela foi denunciar ou não. Então a gente percebe aqui um lugar muito importante da religião, tanto para poder libertar essa mulher, como também para manter essa mulher no lugar da violência e tal, que muitas vezes ainda existe aqui no Brasil. É verdade, né? A violência contra a mulher, ela tá em todo o escalonamento aí social, né? Você vê gente da alta sociedade aí, né, agredindo mulheres, né? A gente vê falta de respeito, a misoginia, tal. Então, quer dizer, vai dos altos escalonamentos até, e principalmente aí chega na questão da base, né? Do escalonamento social, que ali a violência reverbera mais ainda. Então é um estudo aí para se aprofundar, né? Rebeca, outro dado também que me colocou, não só a mim, né, mas todo mundo, né, foi quanto ao aborto, né? Saiu a pesquisa, né, recentemente, que 56% das mulheres que abortam são católicas e 25% são evangélicas. Então, são mais dados aí para a gente fazer uma análise e a gente fazer esse debate aí, né, que é um tabu, a gente falar sobre o aborto, né, e nessa mesclagem toda de cristianismo, né, da falta do Estado laico, do conservadorismo, né, então eu vou pedir para você também detalhar, né, esse panorama aí. Então, sobre os dados do aborto, da mesma forma que os dados da violência doméstica, tem alguns detalhes que precisam ser comentados. O primeiro deles é de que a gente vê esses dados, assim, nossa, 56% das católicas abortam, 25% das evangélicas abortam, eu acho que é muita coisa, mas na verdade essa é a proporção do Brasil. 64%, 64,9%, de acordo com o IBGE de 2010, são católicos no Brasil e 21% evangélicos. Isso aí pode variar um pouquinho de acordo com os anos que passam e com o instrumento de pesquisa. Então, na verdade, não é uma questão de ser muito, a questão é que realmente é a proporção do Brasil. A questão é, se a religião condena tanto, por que as pessoas fazem? E uma hipótese que eu tenho para isso é a dupla moral que nós temos aqui no Brasil, de que no público a gente fala uma coisa e no privado a gente faz outra. No público a gente diz que é católico, no privado a gente experimenta outras religiões, a gente acredita em outras coisas. E as coisas não são tão lineares como a gente acha que a religião é, né? Tipo, a pessoa evangélica, ela acredita X, a pessoa católica, ela vai necessariamente acreditar Y, né? Isso complexifica muito mais as relações. A gente sabe que boa parte das pessoas aqui do Brasil se dizem católicas, mas já foram no terreiro, vão de vez em quando no centro espírita, tem um cristal e tem outras crenças, então não é tão simples assim, não é o que o Papa diz que vai decidir, nem necessariamente o que o pastor diz que vai decidir. No caso dos evangélicos até tem um peso assim, maior, mas não necessariamente. E sobre a questão do aborto, a Igreja Católica tem muito mais histórico de debater esse tema, porque já está ligado ao Estado há muito tempo, então eles têm muito mais essa luta pública contra o aborto, e a Igreja Evangélica só foi se meter nisso recentemente, como eu comentei, com a ascensão dos neopentecostais, da bancada evangélica, e dessa relação de colocar os valores que eram para ser privados
no público. E esse é o grande debate do aborto, não é se está certo ou está errado, porque a pessoa tem direito de acreditar o que ela quiser. A questão é, o público não pode obrigar a pessoa a não abortar ou abortar. Ela tem que dar opção para todos. Então, muitas confusões vêm dessa dificuldade de separar o certo e errado com o direito e não direito. Então, gente, ainda sobre a questão do aborto, né? Eu vou deixar aqui um pedido primeiro, né? Que nós façamos um diálogo. Quantas famílias aí, quando começam a falar sobre essas questões, a gente já se separa, a gente já deixa de falar, né? Um fica estranho com o outro e não é para isso. A gente precisa sentar, conversar, ter um diálogo mais amplo, com menos emoção, usar mais a razão. São muitas mulheres que morrem em clínicas clandestinas, né? São muitas famílias que não têm nem o direito de velar o corpo dessas mulheres, sabe? E a gente não pode criminalizar. Não é porque ela aborta que ela merece morrer. Que consciência é essa que nós estamos tomando, né? E a gente tem que dar a escolha para a mulher. E nós, cristãos, a gente tem que lembrar que o livre-arbítrio foi Deus quem nos deu, né? E os países que liberaram o aborto, que descriminalizaram o aborto, muito pelo contrário do que se imagina, os números de abortos caem vertiginosamente, porque o Estado ele passa a trabalhar com algo que existe, porque até então o aborto não existe. Então, como é que se trabalha nisso? Então, vamos discutir, mas com calma, com seriedade. Procurem tudo o que a gente falou, procurem as pesquisas e leiam, tá? Agora eu vou falar com a Rebeca, das pessoas que querem entrar em contato com ela, para ver o material dela, né? Para quem quer até mesmo, né, levar o feminismo, quem sabe uma cristã não quer levar o feminismo para sua igreja. Ô, Rebeca, fala pra gente aí como a gente te encontra, por favor. Eu reitero aqui a fala da Brigitte, que a legalização do aborto não é para a morte do feto, não é a morte de uma criança. A legalização do aborto é uma escolha pela vida. Quando a gente escolhe a legalização do aborto, a gente escolhe mulheres vivas, a gente escolhe seres criados por Deus com a liberdade, da mesma forma que Eva teve o desejo e a liberdade de escolher o seu próprio bem e mal lá no Gênesis. A gente quer um pouco disso, do direito de poder escolher, né? E sobre o poder de escolher, o direito de poder escolher, graças a Deus, hoje nós temos muitos grupos feministas cristãos que estão lutando aí junto com a gente. Tem, no caso das católicas pelo direito de decidir, que trabalha a questão do aborto muito bem, são excelentes nesse tema, tem ótimos textos que falam de Bíblia, falam sobre aborto. Se vocês quiserem trabalhar esse tema, é muito bom. Nas evangélicas, nós temos as evangélicas pela igualdade de gênero. Nós temos um grupo ecumênico no Facebook, que são as feministas cristãs. Tem o nacional, tem dos estados. Procure saber, conheça. Eu, por privilégio, eu pude estar no 8 de março com um grupo das evangélicas pela igualdade de gênero e feministas cristãs que eu conheci. Então, você que é religiosa, não se sinta sozinha, tem outras pessoas aí. E se precisar contar comigo, se quiser contar comigo, procure no meu blog, que se chama Teologicamente Instável, que é .blogspot.br. Eu vou colocar aqui embaixo, eu sou ruim de falar assim. E eu tenho uma página no Facebook chamada Religar-se, que fala principalmente de psicologia e religião, que faz palestras em igrejas sobre depressão, sobre ansiedade, mas também, se você precisar, eu dou palestra na igreja sobre feminismo, sobre o tema que for preciso, e a gente vai se contactando, podem me adicionar, fiquem muito à vontade. Foi um grande prazer estar aqui, então espero encontrar vocês
em outros momentos. Um grande beijo a todos. Rebeca, eu que agradeço. Nossa, eu amei esse bate-papo contigo. Foi muito gostoso, muito prazeroso. E uma coisa que eu vou falar, ó, que eu não falava há muito tempo. A paz do Senhor. Gente, um grande beijo. Tchau pra vocês. Corta.